Fala galera do canal Sinfonia das Bielas. E hoje, como prometido, eu trago pra vocês um vídeo falando sobre ele, o magnânime, o magnífico, não é o Dodge Magnum, Opala 250S, o mito criado pela GM que até hoje encanta os entusiastas. Ou você aí que é opaleiro nunca pensou em ter um 6-cilindro 250S embaixo do capô do seu Opala, ou mesmo do lado da cama pra você acordar e passar a mão nele cedo. Quer coisa melhor que isso? Só esse vídeo, então confira. Pra quem não sabe, o Opala já estava bem consolidado no mercado e nem mesmo os Dodges com seus V8 podiam ofuscar o brilho da pedra preciosa da GM. Aí o que aconteceu? Lá em 73, a Ford falou, parou com essa brincadeira aí, e lançou o Maverick. Só que o Maverick ele tinha duas opções de motor na época, os 6 cilindros em linha, 3.0, vindo da Willys, que convenhamos era, né, bem, deixa para outro vídeo falar sobre esse motor. E tinha um maravilhoso 302, né, V8 tal. E o que acontecia na época, tinha as competições, né, competição raiz mesmo, era no braço, não tinha negócio de assistência eletrônica não, era o carro e o piloto e o carro. E nessas competições todas as marcas queriam mostrar seus carros lá pro público, né, o público comparecia e tudo, era aquela emoção, era aquela alegria, imagina, né. Isso no ano de 73. E os Opalas, eles estavam indo bem nas competições, mas chegou uma Maverick que começou a ganhar. Porque o V8 302, ele estava se saindo melhor do que os 250 normal, 6 cilindro normal. Normal entre aspas, né? O que aconteceu? A Chevrolet, para não ficar para trás, resolveu pegar o 6 cilindros, o 4100 ou 250 polegadas. Por que 250? Essa é uma medida em polegadas cúbicas. Então quando fala 250, 302, 440 é em polegadas cúbicas. Quando fala 4100 é centímetro cúbico. Outra hora eu faço um vídeo explicando certinho pra vocês. Então o que a GM fez? Pegou o 250 polegadas e preparou ele. Fez uma preparação com as próprias coisas que tinha na fábrica mesmo. Não precisou de nada de fora. Aí o que aconteceu? Preparou ele e lançou com o nome de 250S. E foi uma maravilha. No mesmo ano ele já conseguiu ficar bem colocado nas competições e já disponibilizaram ele para vender. E daí o que aconteceu? O Maverick, ele tinha 135 cavalos, o V8. Tô falando de potência segundo as regras de hoje, entendeu? Na época, potência bruta, eles mediam potência bruta, só que era... media o motor funcionando sem os componentes periféricos, né? Sem bomba d'água, sem bomba de direção, essas coisas, né? Sem alternador. E o Maverick tinha 135 cavalos de potência líquida, que é o motor funcionando, tocando tudo que tem para tocar. Mas daí, quando lançaram o Opala 250S, ele tinha 156 cavalos líquido, contra 135 do Maverick. Ou seja, saiu na frente. Aí que a Ford fez? Sem perder tempo, foi lá e lançou o Maverick Quadrijet. Em 1974, agosto, a Quatro Rodas fez um teste comparando o Opala 250S e o Maverick Quadrijet. E comparando também eles com as versões normais, vamos dizer assim. E é bem interessante notar a diferença de um para o outro, sabe? Apesar de ser pouca diferença... Essa pouca diferença dava um resultado no final muito grande. Então vocês podem ver aí no vídeo a imagem. Inclusive eu até comprei a revista. Eu vou postar no meu Instagram depois, quem quiser tá vendo as fotos. Li essa matéria para fazer esse vídeo para vocês. Enfim, a Ford fez o V8 Quadrijet, mas não chegou a vender, né? E daí a briga ficou boa, imagina, o 250S contra o Maverick Quadrijet. Imagina essa briga lá, imagina você lá em 1974 presenciando essa disputa, centímetro por centímetro da pista. Era emocionante, alguns pilotos como Bob Sharper, Jan Balder, e teve um outro que eu esqueci o nome, mas teve vários, tiveram esse privilégio, porque na época as revendedoras disponibilizavam os carros. A própria Itacolomi, como aparece no vídeo aí, ó, esse nome no Opala vermelho, ela disponibilizava isso aí. Então tinha bastante piloto na época, eles também compravam os carros. Aí o que aconteceu? O Opala ele sempre foi superior em venda ao Maverick e aos Dodges. Então a Chevrolet disponibilizou também esse motor, lançou e já disponibilizou para quem quisesse ter seu 250S em casa, poder adquirir também. E aí foi uma festa, imagina.
Mas o que esse motor tinha de diferente? Vamos falar um pouquinho o que ele tinha de diferente. As principais diferenças eram um comando de válvulas com maior abertura, ou seja, um comando de válvula mais bravo. Um carburador de corpo duplo, o famoso 446. Quem é opaleiro sabe da fama desse carburador. Dá pra falar dele num próximo vídeo. Outra coisa, ele tinha hélice de 4 pás vinda do motor 4 cilindros. E também o volante era do motor 4 cilindros. Era um volante mais leve. Ou seja, o motor trabalhava mais livre. Sem contar reforço na embreagem, a taxa de compressão que era aumentada, gasolina azul. A taxa de compressão chegou a ser 9 por 1. Mas essa taxa era só para rodar com gasolina azul. Aí devido à crise do petróleo, que foi se propagando no Brasil durante os anos 70, que sepultou o Maverick também e os outros V8, devido a essa crise do petróleo, não achar essa gasolina azul, que dirá normal, imagina azul, né? A Chevrolet resolveu baixar a taxa de compressão para 8,5 por 1. Em 76, essa taxa foi baixada. E aí, passou mais um tempo, o 250S ele foi disponibilizado uma versão mais brava ainda. E isso para as ruas, porque cada oficina, vamos dizer assim, desenvolvia a sua versão. A grosso modo, bem a grosso modo mesmo, era como se o Opala 250S fosse o Camaro Yenko, para vocês entenderem. Ou seja, as garagens preparavam, aí um pessoal, eles pegaram e criaram o Opala 250S Way. O que era isso? Era um Opala Standard, geralmente na cor branca, a sua maioria, e ele recebia um adesivo do lado, com esse 250S Way, e ele recebia esse motor 250S, com essa preparação que eu falei, e algumas coisas mais, e chegava a render em torno de 180 cavalos, isso na época, imagina na época isso, como que era um carro bravo. O ponto fraco deles eram os freios, por quê? Porque um carro com toda essa potência, ter freio a tambor na roda traseira, era um verdadeiro perigo, então ele era igual o gaita, só toca quem sabe, né? Então para você ter um carro desse, ele acabou se tornando até perigoso para andar na rua, tanto ele quanto o Maverick Quadrijet. O que aconteceu? O Maverick, ele começou a despencar as vendas dele lá por volta dos anos 77, 78. A FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, exigia ter um número grande em produção, e o Maverick não alcançou esse número, então a Ford retirou o Maverick das competições. O que aconteceu com o Opala? Dominou geral. Para resumir a história, em 79 surgiu a Stock Car, que é também uma matéria para um próximo vídeo, e nas ruas o Opala continuou fazendo sucesso, né? Embora tinha a crise do petróleo e tudo mais, mas quem gostava e quem tinha um 250S era o terror das ruas, porque imagina, né? Um cara com um carro desse podia encarar um Dodge original na época, um Maverick, até mesmo um Quadrijet. Então vocês imaginam como que era na época a situação. Assim, o Opala ele se destacou como modelo usado em muitas categorias, como eu falei, Stock Car, depois nas arrancadas. E hoje em dia, esse motor 250S, vamos dizer assim, não está escasso, mas está difícil de ser encontrado, né? Ele foi produzido de 74 até 88. Então se o camarada hoje ele tem um Opala 88, duas portas, 6 cilindros 250S, ele tem uma verdadeira relíquia, um tesouro, um achado. E esses carros alcançaram um valor muito elevado, porque tem pouco. Imagina, bem conservado, né? O valor, a tendência é subir. Bom, é isso. Vamos continuar aí, se vocês gostaram, falando sobre essas competições, falando sobre outros modelos, como Maverick, Quadrijet, os Mopars, falar em específico de algum carro de corrida, por exemplo, o Maverick 4 portas da Batistinha, quando era Agromotor ainda. A gente pode estar falando de várias coisas, conforme vocês quiserem. É isso aí. Obrigado.